Bom dia, pessoal. Então, hoje nós estamos com o doutor André Carramenha de Góes Irano, graduado em Medicina pela FMUSP, residência em Clínica Médica e Medicina Intensiva pelo HC, preceptor da Residência de Medicina Intensiva do HC em 2022, médico diarista da UTI do Hospital Universitário da USP e médico plantonista da UTI do Hospital Vila Nova Star. Ele vai falar para a gente sobre expansão volêmica baseado em evidências. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, pessoal. Deixa eu só testar aqui. Primeiramente, eu queria agradecer muito a doutora Luciana pelo convite e dizer que, para mim, é uma honra poder estar aqui. Assim, eu fui aluno aqui, né, alguns anos atrás, e fiz residência, cheguei a ficar um pouquinho de assistente uma época em 2017, em 2018, depois saí e acabei voltando agora em 2022, e para mim, assim, é um prazer poder estar aqui com tantas pessoas aí que foram meus professores, me ensinaram durante tanto tempo, e poder agora também estar contribuindo um pouquinho aí para a formação do pessoal mais novo. A aula, então, conforme a Luciana me pediu, é sobre expansão volêmica baseada em evidências. Então, tentei trazer mais ou menos um apanhado aí do que a gente tem de evidências, de artigos, da literatura, sobre expansão volêmica para a gente conversar um pouquinho. Então, vamos lá. Eu dividi essa aula em 3 partes, assim. Então, o primeiro é qual é o efeito da expansão volêmica, o que a gente espera quando a gente infunde fluidos no paciente. A segunda é quem precisa de volume, quem precisa de fluidos. E se a gente for decidir realmente expandir um paciente, qual o fluido que a gente vai dar, porque a gente tem algumas opções. Beleza. Então, qual que é o efeito da expansão volêmica? Primeiro, por que a gente expande um paciente, né? Acho que o racional que vem à mente de todo mundo é isso aqui, que é a curva de Frank-Starling, né? Então, a ideia é de que, dependendo do retorno venoso que vem para o coração, a gente tem uma distensão diferente dos sarcômeros, dos cardiomiócitos, e que isso vai levar a uma melhor ou pior contração, um melhor ou pior inotropismo do coração, e isso se refletiria numa melhor perfusão tecidual, e no momento que o paciente está chocado, isso poderia melhorar a hemodinâmica e melhorar o quadro clínico do paciente. Então, a gente sabe que num momento de baixíssimo retorno venoso, esse afastamento dos sarcômeros ele é não ideal, então a contração fica ruim. Quando você consegue melhorar o retorno venoso, então um afastamento um pouquinho melhor, isso vai melhorando. Isso aqui é a fase que a gente chama em que o paciente seria fluido responsivo, então você aumenta o volume de retorno venoso, o paciente contrai o coração melhor. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai expandindo mais o paciente, você começa a afastar demais esses sarcômeros, começa a distender demais o coração, e aí você passa a não melhorar mais o seu volume sistólico, o seu débito, uma hora você pode até, eventualmente, piorar esse débito cardíaco. Beleza. Esse é mais ou menos o esquema do experimento do Starling, que ele postula essa hipótese, né? Aliás, postulou essa hipótese não, provou esse conceito. Só que o experimento dele era mais ou menos isso aqui, tinha um coração também, era um esquema cardiopulmonar, mas no paciente de verdade a gente tem alguns outros órgãos que ficam ao redor do coração e do pulmão e que tornam essa racional um pouquinho mais complexo e que às vezes atrapalham a gente também. Então, por que a gente às vezes não vai querer expandir um paciente? A gente pode ter de efeito colateral. Então, o paciente fica edematoso, pode ter congestão pulmonar, aumento de pressão intraabdominal, aumento de pressão intracraniana, diluição de fatores de coagulação, e até congestão venosa e uma perfusão tecidual. Esse último item chama atenção, porque a nossa ideia originalmente lá era dar volume para o paciente para justamente melhorar a perfusão tecidual, melhorar o débito cardíaco. Então, por que a gente pode gerar congestão e uma perfusão tecidual dando volume para o paciente? Aqui eu trago o conceito um pouco de PVC, pressão venosa central, que a maioria já deve ter ouvido, e que a ideia é a pressão que a gente consegue medir por um catéter que esteja na veia cava bem próximo ao átrio direito. E a ideia, então, de usar a PVC para guiar a expansão volêmica, ela vem mais ou menos da época do artigo do Rivers aqui. Na verdade, ela é mais antiga do que isso, mas ela foi bem fortalecida nessa época. Então, o Rivers fez esse artigo sobre Early Goal Directed Therapy, que ele chamava, né? Então, terapia direcionada no paciente que chega chocado com choque séptico, e esse era o fluxograma do Rivers. E basicamente o que ele falava aqui no fluxograma é que na hora de expandir o paciente que chegou chocado, certo? Você media a PVC,
E aí, se tivesse baixa, abaixo de 8, você dava volume, cristalóide ou coloide, reavaliava a PVC. Se tivesse abaixo de 8, dava volume, reavaliava a PVC, volume, PVC, volume, PVC, até chegar numa PVC de 8 a 12, ou acima de 8. Qual que é o problema desse conceito? Então, tem um outro conceito que a gente tem estudado mais recentemente, que é o conceito de pressão de perfusão tecidual. A pressão de perfusão tecidual é um conceito um pouco mais complexo do que eu vou falar para vocês, mas ela pode ser mais ou menos simplificada por uma diferença entre a pressão arterial média, PAM, e a PVC. E essa pressão de perfusão tecidual, ela é o que induz a perfusão dos órgãos, e se você começa a dar um monte de volume para o seu paciente, ele não está mais respondendo ao volume, ou seja, não está aumentando a pressão, não está aumentando o débito, e começa a aumentar mais a PVC, o que você está fazendo com essa pressão de perfusão é achatar ela. E com isso você está diminuindo a perfusão orgânica e piorando a perfusão e fazendo mal para o seu paciente dando volume. Isso não é só teórico, isso foi visto em estudos. Então isso aqui que eu trago é um estudo em que eles faziam uma microscopia eletrônica da mucosa dos pacientes sépticos e expandiam eles. E nos pacientes que tinham uma PVC mais alta, você tinha uma correlação com uma pior perfusão tecidual vista no microscópio eletrônico. Então a gente sabe que deixar uma PVC muito alta, isso faz mal para os pacientes. E falando dos outros efeitos da expansão volêmica, geralmente, como a gente falou, a nossa ideia é expandir o paciente para aumentar o débito cardíaco. Isso aqui é um estudo brasileiro, é do pessoal aqui da USP, da Unifesp junto, que pegou pacientes sépticos e avaliou medidas fisiológicas dos pacientes durante a fase de expansão. Então, você pegava pacientes que não estavam tão agudamente no choque, já tinha mais ou menos 6 horas aí de tratamento, os pacientes estavam chocados, que eram pacientes todos avaliados como fluido responsivos, por algum método, tinham vários, e que já tinham sido inicialmente expandidos, mas que ainda eram fluidos responsivos. Depois já de 6 horas de tratamento, mesmo nos pacientes fluido responsivos, o que a gente vê é que eles de fato respondem aqui por 30 minutos, o débito cardíaco sobe de 3 para 3 e alguma coisa, 3 e 2, mas depois de 1 hora, o paciente já volta para o baseline dele. Depois de 90 minutos, ele já está às vezes até um pouquinho pior do que ele estava antes. Então você expandir um paciente de uma forma mais tardia, pode até ter alguma resposta quando ele for responsivo, mas não é uma resposta duradoura. Tá? Bom, então isso é um pouquinho do que a gente sabe sobre os efeitos da expansão volêmica. Então, quem precisa de volume? Aqui é o racional mais ou menos normal, básico que a gente tem na cabeça. Eu tenho um paciente, ele está chocado, e eu tenho a impressão que ele está hipovolêmico, então eu começo a dar volume. E até certo ponto, aqui ele é fluido responsivo, mas eu vou dando volume, esse volume começa a tornar ele mais congesto, e ele é fluido tolerante até certo ponto. Então, fluido tolerância é um conceito também um pouco mais recente, que é a partir do ponto, até certo ponto, você dá volume para o paciente, pode ajudar, depois ele pode não atrapalhar nem ajudar, mas depois do ponto em que o paciente é fluido tolerante, esse volume já está fazendo mal para o paciente, que é a ideia que a gente falou, do PVC mais alto, da perfusão tecidual ruim, da congestão e tudo isso. Então, isso é o racional normal que a gente pensa. Só que a gente viu que, na verdade, tem vários fenótipos diferentes dos pacientes. Então, tem pacientes que eles são fluido responsivos até certo ponto, e aí eles deixam de ser fluido tolerantes mais cedo, meio que no mesmo momento em que eles param de ser fluido responsivos. E tem até pacientes que é o contrário isso. Então, eles ainda são fluido responsivos, mas eles já não são mais fluido tolerantes. E que mesmo num paciente fluido responsivo, pode ser que dar volume para ele faça mal. Então, o conceito que a gente tem atualmente é um pouco mais complexo do que aquela linha unidirecional. Então, a ideia é que, dependendo do status clínico do meu paciente, das características individuais de cada um, eu posso variar essa fluido-responsividade para frente ou para trás, mesmo no mesmo paciente com o passar do tempo, assim como eu posso variar essa fluido-tolerância para frente e para trás, ao longo também do tratamento desse paciente, ou pensando em pacientes diferentes. Então, isso aqui é um conceito mais fluido, digamos assim, mais variável, e que, para a gente, então, ter uma segurança para administrar volumes, talvez seja importante a gente conseguir avaliar essas duas coisas, avaliar a fluido-responsividade e avaliar a fluido-tolerância. E como que a gente faz isso? A gente vai falar daqui a pouquinho. A outra coisa que eu queria falar antes também é que isso aqui é um estudo famoso, um randomizado grande, que a gente chama de Andrômeda, né? E que estava avaliando quais pacientes são fluido-responsivos aqui depois de um tempo de expansão. Então, o paciente chegou no pronto-socorro, cético, chocado, em geral, é parte dos guidelines, está no Surviving Sepsis, a gente vai fazer uma expansão volêmica. E a maior parte dos pacientes, quando eles chegam, de fato, na hora zero, grande parte deles são fluido responsivos. Então, no Andrômeda Shock Trial, que foi esse estudo que eles avaliaram, então, estratégias de guiar a expansão volêmica a partir da perfusão periférica dos pacientes,
Eles viram que na hora que o paciente chegava no atendimento inicial, cerca de 242 pacientes aqui desses 400 e pouco, então mais da metade, eram respondedores a volume. Só que conforme ia passando o tempo, isso não é muito tempo, são 2, 4, 6, 8 horas já nesse primeiro atendimento inicial, ainda lá no pronto-socorro, a porcentagem de pacientes respondedores a volume vai caindo drasticamente, assim, ao ponto que 4, 6 horas depois desse atendimento inicial, uma parcela muito pequena dos pacientes é fluido respondedor, aqui, cerca de 10%. Assim. Então, lembrar que talvez no pronto-socorro a gente tem uma parcela grande de pacientes que vão responder bem a volume, mas um pouquinho depois disso, mesmo no pronto-socorro um pouco mais tardio, a chance desse paciente que você está vendo ser fluido responsivo e estar precisando de muito volume é bem mais baixa já. Tá bom. E o que é, então, ser fluido responsivo, já que a gente está falando tanto disso? Pela definição da literatura, a gente tem que ter, então, um aumento de volume sistólico de 10 a 15% ou um aumento de débito cardíaco de 10%, depois de uma expansão de mais ou menos 500 ml. Esse ou é porque às vezes você tem um aumento, por exemplo, de volume sistólico sem aumentar o débito cardíaco. Por exemplo, se eu estou com uma frequência de 150 batimentos por minuto e um volume sistólico ali de, estou chutando o número aqui, 50 ml por batimento. Eu dou um monte de volume para o paciente. O coração bate melhor, o volume sistólico aumenta de 50 para 75. Mas a minha frequência cardíaca cai de 150 para 100. Eu aumentei o débito cardíaco? Talvez não, talvez o débito tenha ficado a mesma coisa. Mas dá para eu dizer que esse paciente foi fluido responsivo porque eu aumentei o volume sistólico mesmo que o débito não tenha aumentado. Tá bom. Então, agora que a gente sabe um pouquinho mais do que é fluido responsividade, a gente tem alguns testes para avaliar isso. A gente consegue avaliar fluido responsividade e fluido tolerância. Vou falar um pouquinho por um deles. Primeiro, falar um pouquinho da interação cardiopulmonar. Então, só rapidamente, assim, interação cardiopulmonar, qual que é o conceito por trás? Então, quando você tem um paciente entubado em ventilação mecânica, a hora que você joga ar para dentro do pulmão, você insufla esse pulmão, você cria uma pressão positiva dentro do pulmão. Isso diminui o retorno venoso da veia cava inferior para o átrio direito. Com isso, você espera que você piore o débito cardíaco do paciente. Na hora da expiração, essa pressão torácica diminui, o retorno venoso consegue vir melhor, aquele retorno que estava represado durante a inspiração, e aí você melhora o retorno venoso, teoricamente melhora ali o débito cardíaco do paciente, distende melhor o ventrículo direito, e você aumenta o débito cardíaco. E a gente pode usar como surrogate do débito cardíaco a pressão de pulso, que é a diferença entre a sistólica e a diastólica. Então, no paciente que está em ventilação mecânica, a gente pode pegar a pressão de pulso, então a sistólica menos a diastólica, da expiração e a da inspiração, comparar as duas, e essa diferença entre as duas pressões de pulso é o que a gente chama de delta PP ou VPP, que é a variação de pressão de pulso. Então, o conceito aqui é que se eu sou fluido responsivo, essa variação no retorno venoso conforme a ventilação mecânica vai mostrar que o meu débito cardíaco aumenta e diminui conforme volto mais ou menos sangue pela cava. Se isso se reproduzir, se isso for verdade, provavelmente esse paciente é fluido responsivo. A gente consegue avaliar mais ou menos a mesma coisa olhando a veia cava inferior. Então, o conceito aqui é que você joga um ultrassom na veia cava inferior, vê o quanto ela se distende na hora da inspiração, o quanto ela se contrai na hora da expiração. Isso vai te dar uma ideia do quanto você está variando o retorno venoso aí com essa pressão positiva no tórax, e o quanto acaba de estender pode se correlacionar com o paciente ser fluido responsivo. O jeito, então, da gente calcular essa variação da veia cava, tem dois métodos matemáticos. A gente pode pegar o diâmetro máximo menos o mínimo, então da inspiração menos o da expiração, dividido pela média dos dois, ou o máximo menos o mínimo dividido pelo mínimo. Cada um vai ter um valor de corte aqui para a gente predizer que o paciente deve ser fluido responsivo. Mas tudo isso, esses três métodos que eu falei de interação cardiopulmonar, então tanto a variação de pressão de pulso, quanto a variação de volume sistólico, quanto a veia cava inferior, eles são métodos que são bastante limitados. Então, eles foram validados em pacientes, principalmente no centro cirúrgico, com anestesista, que estão sedados, entubados, não entrando em ventilação mecânica, não fazendo esforço, ventilados a 8 ml por quilo, sem arritmias. A porcentagem de pacientes que estão assim na UTI hoje, se vocês forem na nossa UTI, eu imagino que seja nenhum. Assim. E na prática, isso é muito raro, você ter um paciente exatamente nessas condições. Fora disso, você não está exatamente validado para usar a VVS ou veia cava inferior para predizer fluido de responsividade. Então isso não é tão prático no dia a dia, assim, não é uma coisa que a gente consegue usar tanto.
Tem um método que a gente usa bem mais, que a gente consegue usar, que é muito mais, abrange muito mais pacientes no nosso dia a dia, que é o Passive Leg Raise, que vocês talvez tenham ouvido falar. A ideia, então, esse é um estudo francês de 2008, que um conceito elegante, assim, da ideia de que você pegaria um paciente que estaria sentado aí com a cabeceira a 45 graus, você deitaria o decúbito dele, levaria as pernas a 45 graus, e aí você recrutaria o retorno venoso, o volume dos membros inferiores, faria eles drenarem rapidamente aí para cá e para o coração, e faria como se fosse uma expansão volêmica no paciente. A vantagem disso é que, em média, então, nas pernas, a gente tem um volume próximo de 500 ml de sangue que volta quando você faz isso, e que isso já é mais ou menos ajustado para o tamanho do paciente. Porque, por exemplo, 500 ml para uma pessoa de 40 quilos é muito diferente de 500 ml para uma pessoa de 90. E aí eles viram que tem então, se você fizer o Passive Leg Raise e você tiver algum método de avaliar débito cardíaco, e aí pode ser o que você quiser, um ecocardiograma com VTI, ou um Swan-Ganz, ou métodos invasivos de medição de débito cardíaco, se você fizer isso aqui com o paciente, e ele for fluido responsivo, ou seja, naquele conceito que a gente falou uns slides atrás, mudar o volume sistólico, aumentar o volume sistólico, ou aumentar o débito cardíaco, esse paciente muito provavelmente é fluido responsivo. Então, isso é uma estratégia, assim, acho que mais prática para o dia a dia para a gente pensar em usar. E a última estratégia é o Fluid Challenge, que nada mais é do que dar um voluminho e ver se aumenta o débito cardíaco. É o padrão ouro, porque você está dando volume, então você não tem mais o que duvidar. O problema disso é que se você deu o volume e o paciente não era fluido tolerante, você fez mal para o paciente. Aqui no Passive Leg Raise, por exemplo, é um método que você pode fazer e você não está causando uma sobrecarga volêmica nele. Tá bom. A última coisa que eu quero falar, porque sempre os residentes aí querem falar, isso aqui é meio recente, tá meio na moda, acho que vale a pena só a gente comentar, é o Vexus. O Vexus, ele é um método novo de avaliação, mais recente. E qual que é o conceito por trás dele? Teoricamente, você vai jogar um ultrassom Doppler na veia hepática, na veia porta, e na circulação intrarrenal. E pelo Doppler venoso desses sistemas, pelo padrão de Doppler deles, você consegue inferir se o paciente está congesto ou não. Tá? Eles têm todo um score que vai ali até, se não me engano, 12 pontos, e aí depende então do padrão, se é monofásico, bifásico, trifásico, um monte de questões assim um pouquinho mais complexas, mas que assim, é um método bem recente. Ele foi validado com relação entre scores altos no Vexus, está associado à IRA, tá? Não a mortalidade. A ideia realmente é que ele avalie fluido de tolerância, mas por enquanto ele tem pouca validação à beira-leito, tem poucos estudos aplicando isso na prática, e é tecnicamente razoavelmente difícil de fazer, assim, você achar a veia porta, a veia cava, fazer o Doppler direitinho dessas duas e o Doppler renal, isso não é uma coisa trivial, assim, isso requer um certo treinamento. Então não acho que é uma coisa ainda muito para o nosso dia a dia. Assim. Mas pensando então em tudo isso, a gente já sabe agora o que é fluido de tolerância, o que é fluido responsividade, mais ou menos os efeitos da expansão volêmica. Como que a gente faz tudo isso no beira-leito? Assim? Então, tem alguns estudos que avaliaram estratégias de manejo volêmico. A gente tem 2 randomizados grandes, que saíram recentemente no New England, saíram agora do ano passado, em 2022, que são o Classic e o Clovers. Eu vou trazer eles rapidamente aqui. O Classic, então, a ideia era de restrição de fluidos intravenosos em pacientes na UTI com choque séptico, versus um manejo mais liberal, o usual care, né, cuidado padrão. O que eles mostraram é que não teve diferença de mortalidade. Tá? Isso no desfecho final, como muitos estudos da UTI. E o Clovers é um estudo parecido também, saiu em 2022, falando de terapia restritiva ou liberal, na sepse também. E aí o que eles viram também era que não teve diferença de mortalidade. Tá? Lembrar que isso aqui está até escrito no Clovers, eu trouxe aqui, é que nesses 2 estudos, o método e a estratégia não envolviam uma avaliação de fluido responsividade. Então você era estritamente fluido restritivo ou estritamente liberal, a partir de variáveis hemodinâmicas, tipo PAM, sistólica, lactato, esse tipo de coisa. Não fazia parte do protocolo, especificamente você avaliar a fluido responsividade do paciente. Tá? E esse aqui é um estudo da CHEST de 2020, que eu achei bem interessante, que eles fazem uma estratégia de manejo volêmico com o uso de avaliação de fluido responsividade. Então, esse aqui é o flowchart do estudo,
E a ideia aqui é que se o paciente estiver chocado, oligúrico, mal perfundido, se quiser aumentar o vasopressor, antes disso, você faz um passive leg raise. E aí você mede o débito cardíaco, você pode, eles usavam aqui, por exemplo, a variação de volume sistólico com o passive leg raise, e aí você pode escolher uma de duas. Então, se o paciente for fluido responsivo, você dá volume, 500 ml. Se o paciente não for fluido responsivo no passive leg raise, ele está hipotenso, você sobe vasopressores, titula isso para uma PM de 65 e observa o paciente. E aí, se ele chocar de novo, você faz a mesma coisa de novo, e assim por diante. Nesse estudo, eles conseguiram uma diferença de balanço hídrico em 72 horas bem importante entre os dois grupos. Então, o grupo que ficou sendo avaliado por fluido de responsividade, depois de 72 horas, tinha um balanço hídrico positivo em 650. Enquanto que o grupo que não usava fluido de responsividade ficou com um balanço positivo em 2020 ml depois de 3 dias. Isso foi o desfecho principal do estudo. Teve alguns desfechos secundários. De novo, são desfechos secundários, então não dá para a gente levar isso a ferro e a fogo, mas são coisas que levantam hipóteses para a gente estudar mais para frente. Nos desfechos secundários, a gente vê que os pacientes que tiveram uma estratégia então baseada em fluido responsividade tiveram bem menos necessidade de terapia dialítica, então 5,1% contra 17%, bem menos necessidade de ventilação mecânica, talvez por estarem menos congestos. Bom, esses foram os dois achados principais dos desfechos secundários. Tá? Então, essa é uma estratégia que eu achei interessante para trazer aqui, para a gente pensar aí no dia a dia. E lembrar também, ainda nessa parte de quem precisa de volume, que quando a gente está com o paciente, não que chegou de casa agora, mas que já está internado aqui com a gente, tem um conceito que a gente chama de fluid creep. E fluid creep, a ideia é a seguinte, então isso aqui é um gráfico que eles fizeram, mostrando todos os volumes, isso aqui é uma UTI, e a média diária de todos os volumes que entram na veia desse paciente. E a gente tem a impressão que a expansão é super importante, né? Que a gente vai dar o volume e é isso que vai fazer a diferença no paciente. Mas quando você vai fazer as contas mesmo, isso aqui é o quanto de volume que entra, por exemplo, por dieta, nutrição, água, esse tipo de coisa. Isso aqui é o quanto entra nas medicações que a gente dá, soro, reposição de eletrólitos, dipirona, Buscopan, etc. Isso aqui é soro de manutenção. Então, a expansão volêmica, perto dessas outras coisas, muitas vezes ela é bem pouco expressiva, assim. A ideia é só trazer aqui que a gente precisa se preocupar com esses outros volumes que a gente está dando para o paciente. Eles não são inexistentes e eles podem ajudar ou atrapalhar. Então, sempre lembrar deles também. E, por último, eu queria falar um pouquinho dos tipos de fluido. Então, qual fluido administrar? Né? Isso aqui é uma revisão do New England, que traz todos os tipos de colóides e cristalóides aí meio disponíveis no mercado. Tá? Cristalóides, a gente vai estar falando aqui de soro fisiológico, Ringer lactato e plasma light. Ringer lactato e plasma light é o que a gente chama de soluções balanceadas, e o soro fisiológico todo mundo conhece. Nos colóides, a gente tem albumina, 20%, tem os colóides sintéticos, tem o amido, basicamente, dessa parte de colóides, esses outros todos aqui, são colóides que a gente já viu que às vezes podem até fazer mal, podem ser pior para a função renal, não são uma coisa muito do dia a dia, nada que a gente vai conversar muito sobre hoje, tá? Então a gente fica com os cristalóides, soro fisiológico, Ringer e plasma light, e a gente fica com a albumina, pensando nos colóides. Então, colóide versus cristalóide, vocês já devem ter ouvido, isso aí é fruto de muito debate, já foi estudado diversas vezes. Qual que é o racional, então, de dar, por exemplo, o colóide, né, de quem defende a ideia do colóide? É que, teoricamente, ele teria um poder oncótico, ao invés do poder osmótico dos cristalóides, e que esse poder oncótico, teoricamente, seria melhor do que você ficar dando soro. Tem quem diga que você pode economizar volume quando você dá albumina. A albumina ela é 3 vezes mais potente do que o soro fisiológico. Isso até é verdade em pessoas saudáveis, porque a albumina fica dentro dos vasos, ela cria uma pressão oncótica e puxa o volume do extracelular para dentro. Só que o que a gente tem estudado, então, tem alguns problemas com essa teoria, que tem a ver, então, com o glicocálix, que eu vou falar um pouquinho para vocês, e com o preço. Eu trouxe um estudo agora de 2021, que fala um pouquinho do preço das soluções, aí, dos fluidos, no mundo inteiro. E eu isolei o Brasil para a gente, que é o que interessa. E aqui é interessante de ver, então, a diferença de preço da albumina com o soro fisiológico. Tá? Então, para a gente justificar da albumina, eu acho que ela tem que ser muito melhor do que o soro fisiológico, assim, porque é um preço muito alto. Tá certo que esse aqui é a albumina 4 a 5%. Em geral, o que a gente tem no HU, se não me engano, é 20%. Mas mesmo assim, isso aqui é 0,2 centavos de dólar, isso aqui é 17.
Então é quase, sei lá, 100 vezes mais caro, assim, parece um enorme de preço, tá? Isso comparando, então, em dólares em 2019. Pode ser que tenha mudado um pouquinho de lá para cá. E a outra ideia, então, é do glicocálix. Então, a ideia de dar alcaloide é essa daqui, né? Você tem, isso aqui é o intravascular, o glicocálix é esse emaranhado que fica na parede do endotélio e que impede que as proteínas plasmáticas extravasem para fora. E a gente sabe que no paciente doente, o glicocálix, ele está destruído, ele está machucado. Isso no paciente inflamado, no paciente séptico, no paciente pós-operatório. E essa lesão no glicocálix, ela impede que a gente guarde todas essas proteínas aqui dentro e as proteínas extravasam para fora, a albumina também. Talvez por isso que a gente, nos estudos todos que teve até hoje, a gente não viu uma diferença de mortalidade, um benefício claro em dar coloide em relação aos cristalóides para os pacientes. Tá? Então, voltando para aquela nossa tabelinha inicial, acho que depois de ver essa diferença de preço e talvez ausência de evidência de benefício, acho que a gente pode pensar em não usar de rotina coloides e a gente fica mais com os cristalóides. Então, a gente vai falar um pouquinho de cristalóides aqui para vocês. Lembrar que, então, isso aqui é uma coluna do que são os valores normais no ser humano, o que tem num soro fisiológico, num ringue lactato e num plasma light. Lembrar que o soro fisiológico ele não é exatamente fisiológico, embora ele tenha esse nome, né? Então, o sódio humano é valor de normalidade, que é entre 135 e 145, o sódio do soro fisiológico tem 154 mEq por litro, é mais alto. E o cloro no ser humano, que vai entre 94 e 111, e que no soro fisiológico é bem mais alto, 154 também mEq por litro. O que tende a induzir alguma acidose hipercolorêmica no paciente. Tá? A solução de Hartmann e o plasma light, né, o ringue lactato e o plasma light, eles são soluções mais balanceadas, que a gente chama. Então, mais próximas um pouquinho da fisiologia de fato do ser humano. Tá? Bom, e tem alguma vantagem, então, em usar uma ou outra? Eu trouxe alguns estudos aqui, a gente tem alguns randomizados no assunto. Esse aqui eu acho que é muito importante a gente falar, até por questões históricas. Assim. Então, o BASICS, ele foi um estudo que saiu em 2021 no JAMA. Ele foi feito pelo Fernando Zampieri, que ele foi aluno aqui da casa, fez clínica aqui. Ele foi aluno aqui da casa, fez residência aqui de clínica, fez intensiva aqui também. Está no Brasil atualmente. E ele comparou, então, esse é um estudo, na verdade, assim, 2x2, que comparou tanto taxa de infusão quanto tipo de fluido, mas a gente vai falar só da parte de tipo de fluido hoje, tá? E ele pegou bastante pacientes, é um estudo enorme, foram 5.000 pacientes para cada braço, tá? Comparando, então, você dá plasma light, que seria uma solução balanceada, contra soro fisiológico. E como, acho que quase todos os estudos que eu trouxe para vocês hoje, não teve diferença de mortalidade. Tem algumas coisas que chamam atenção nesse estudo, mesmo assim. Então, não teve diferença de mortalidade no geral, mas tem um subgrupo aqui que chama um pouquinho a atenção, que são pacientes com TCE. Nesse subgrupo, é uma análise de desfecho secundário, mas mostra uma tendência a piores desfechos no paciente com TCE quando você expandir ele com solução balanceada. O racional por trás disso é que o paciente com TCE tem hipertensão intracraniana e que você, talvez, deixar o sódio mais alto para esses pacientes seja benéfico, no sentido de você não aumentar a osmolaridade do sangue e não causar mais edema cerebral. Então, talvez, nos pacientes com TCE, soro fisiológico seja melhor do que Ringer, do que plasma light. Os outros pacientes todos não parece ter nenhuma diferença. E aqui, junto com o BASICS, saiu o PLUS, que é um estudo da Austrália, Nova Zelândia, mais ou menos nos mesmos moldes, comparando o soro fisiológico com o plasma light, que, de novo, também não mostrou diferença de mortalidade. Nesse estudo aqui, eles excluíam os pacientes com TCE do estudo, porque eles consideravam já que não seria ético fazer esse estudo com essa subpopulação. Tá? E aí, depois desses dois estudos, e juntando um outro estudo um pouquinho mais antigo, que também é um randomizado grande, que é o SMART, fizeram uma meta-análise de tudo isso. Inclusive, o Zampieri é um dos pacientes, das pessoas que estudaram essa meta-análise. E aí, juntando tudo isso, a gente não tem exatamente um benefício claro de uma estratégia ou outra, soro fisiológico ou solução balanceada, mas com uma tendência para benefício da solução balanceada, com um benefício que poderia vir aí de 9% até um malefício de 1%, tá? Vendo aqui o intervalo de confiança. De novo, nessa meta-análise, o subgrupo, a subpopulação de pacientes com TCE salta aos olhos que eles têm uma chance de fazer um mal maior. Então, pode ter até um malefício aqui de 60%
para os pacientes com TCE recebendo solução balanceada. Então, disso tudo aqui, do tipo de volume, o que eu acho que a gente pode tirar? Cristalóide e colóide não tem muitas diferenças. Pela diferença de custo, aqui no Brasil, eu não acho que justifica a gente ficar expandindo os pacientes com colóide sem ter algum estudo maior, alguma coisa que comprove para a gente que tem muita diferença. E dentro dos cristalóides, a gente tem o sorofisiológico e soluções balanceadas. Talvez o sorofisiológico seja maior para a maioria dos pacientes. Talvez o sorofisiológico seja melhor para TCE, mas para a maioria dos pacientes e para sepse, me parece que a solução balanceada seria uma expansão mais adequada do que a gente tem de evidências hoje, embora, de novo, não tenha nada claramente contundente. E não dá para dizer exatamente que você está errado e se você está dando soro fisiológico para um paciente séptico de forma alguma. Acho que por hoje era isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, qualquer coisa, comentários, estou à disposição. André, eu tenho uma dúvida. Nesse estudo, houve mais realmente acidose hiperclorêmica no grupo do soro fisiológico? Do soro fisiológico? Eram desfechos secundários, tinha um pouquinho mais de acidose hiperclorêmica e o nível médio de cloro era mais alto também, assim, dos pacientes que recebiam soro fisiológico. Você está falando do Basics, né? Nos dois. Nos dois, Eu sei te dizer do Basics, assim, do Plus eu não tenho certeza, mas eu imagino que sim, não posso te confirmar, assim. A impressão eu já estou ficando naquela fase do velho rabugento, né? A impressão que eu tenho essa impressão que não faz diferença. Mas eu vejo muitos residentes vindo com essa ideia, e eles falam, professora, não, chega de soro fisiológico, vamos fazer Ringer por causa da acidose hiperclorêmica. Eu queria saber o quão real essa acidose hiperclorêmica é na prática médica. Porque eu nunca vi. Tá. Assim, se você pegar os estudos, você vê que faz, assim, na média, os pacientes que recebem soro fisiológico, se quiser pegar, depois a gente olha o Basics, tudo, eles fazem mais acidose, eles ficam hiperclorêmicos, então, que isso aparece nos estudos. Na prática, eu acho que a gente vê de vez em quando, muitas vezes, é uma acidose que não é clinicamente super relevante, que o paciente vai ter uma intercorrência grave por causa disso, mas que é um efeito que acontece, isso é comprovado. E, de novo, é o que eu falei, assim, acho que a gente não tem um estudo contundente que fala, olha, soro fisiológico é muito, muito ruim, mas todos os estudos com pequenas, com desfechos discretos, assim, eles têm apontado para o Ringer lactato. Então, a minha impressão, na minha prática diária, é que, em não havendo muita diferença de preço entre os dois, e não tendo nada que fale muito contra o Ringer, me parece que Ringer seria a minha opção no dia a dia, assim. Mas, de novo, eu não acho que dá pra gente falar que, poxa, você tá dando soro fisiológico, você tá matando o paciente, você tá fazendo mal pro paciente. Isso a gente não tem evidência para dizer, assim. Acho que você acabou comentando agora. Então, Ringer e soro fisiológico seria basicamente o mesmo custo. E o Plasma Light? O Plasma Light é um pouco mais caro. Nesse artigo que eu peguei de custos aí de 2019, ele juntava os cristalóides todos, ele não dividia por Plasma Light, Ringer e soro. Do que eu sei de ouvir falar, até do Zampieri, tudo, parece que Plasma Light é mais caro mesmo no Brasil. Em outros países acho que não. Mas eu não sei te dizer o preço exatamente. Você sabe, Lorena? Desculpa, você alguma coisa? Acho que no H1 não tem. Eu, graças a Deus, já posso ser bem rabugento. Então, eu sou da época, quando eu comecei a passar em UTI, o pessoal estava começando a falar muito do pulmão de choque. O professor Virgílio Gonçalves Pereira falava naquela época, o tratamento do pulmão de choque é balanço negativo e o PIP mais alto que o doente puder suportar. Então, naquela época, a gente deixava os doentes que nem bacalhau. Para desespero dos nefrologistas. Porque ele dizia, porque graças a Deus nós temos a hemodiálise. A hemodiálise substitui o rim. E não temos nada que substitua o pulmão. Depois eu peguei a fase em que você hidratava tanto o doente que a conjuntiva dele vinha parar 3 centímetros da pálpebra. Né? Então é uma coisa assim, parece ser um balanço realmente pendular. Provolume, antivolume, provolume, antivolume. Por favor.
essa fase da hipervolemia foi uma fase maligna, né? Porque fatalmente o paciente morria e você precisava comprar um caixão maior, né? Um número maior, porque ele não cabia dentro de tanto volume que o paciente tinha. Mas eu achei um negócio importante, André. Acho que essa discussão de Ringer soro, Ringer lactato, você vai ter que pensar de paciente para paciente. Algum grau de acidose o soro fisiológico gera, né? A gente já viu isso daí. Não vai matar o paciente, provavelmente. O Ringer, ele tem cálcio, ele tem potássio, então você precisa ter cuidado quando você vai usar, tem que individualizar o paciente para usar isso. Se for usar Ringer lactato, o paciente tem que ter um mínimo de fígado para metabolizar esse lactato em bicarbonato. Então, quando você fala do paciente séptico, muitas vezes o paciente tem todos esses problemas, né? Então, assim, eu acho que a parte da hidratação dele é uma coisa importante, porque em lesão renal aguda, a hipervolemia é preditor de morte. Então, assim, quanto mais hipervolêmico o paciente, maior a chance dele morrer. E esses pacientes que você cita, mais da metade deles tem lesão renal aguda, né? Com certeza. E boa parte deles vai para a diálise. E esse momento de hidratação é importante, André, porque, assim, a hora que você tem a lesão renal aguda instalada, né, a gente achava que no passado que tudo bem, ele vai uma ira, né, é uma injúria renal aguda, ele vai recuperar, vai ficar tudo bem, né. Não se pensa mais assim hoje em dia, né. Então, se você puder evitar a lesão renal aguda, esse paciente vai ter benefício ao longo da vida. E quando ele recupera da lesão renal aguda, ele não volta a ser aquilo que ele era, né. A lesão renal aguda, ela gera uma série de situações hormonais, de fatores pró-inflamatórios. Então, esse paciente ele não voltará a ser aquilo que ele era anteriormente. Então, isso que você falou de expansão, de hidratação, é uma coisa muito importante. A gente tem que ter isso daí em mente sempre. Não pode ser muito, não pode ser pouco, e você vai ter que individualizar isso para cada paciente. Não é fácil, né? Isso aqui é arte, né? Parece fácil, mas não é, né? Mas é uma coisa muito importante, precisa lembrar disso daí, né? É muito bom, isso foi um aspecto muito bom, né? Eu gostei, legal. Obrigado. E uma coisa que é meio frustrante é que nada ainda com poder de evidência deixa a gente tranquilo em relação a saber quantificar isso, né? Sim. Na minha residência, a gente fazia Swan-Ganz para todos. E o tempo inteiro, eu tinha que ficar medindo Swan-Ganz o dia inteiro na UTI para ver se eu tinha que mais dar volume ou não. Isso é super objetivo, né? É um método que deveria... Mas não funcionou. É triste isso, né? Então, é terrível. Mesmo se a gente tem os parâmetros, não funciona, né? Infelizmente, acho que tem um grau de subjetividade importante até hoje, assim, na avaliação de volemia do paciente, né? Então, a gente tem até mais ferramentas hoje, a gente ainda tem o Swan-Ganz, a gente tem ultrassom, a gente tem lactato a hora que a gente quiser, muito rápido, mas mesmo com tudo isso, assim, infelizmente, ou felizmente, né, para nós seres humanos, ainda tem uma boa dose de examinar o paciente, de ver a evolução, de conhecer o seu paciente, saber como que ele está, ver o exame clínico. Tudo isso vai entrar na avaliação da volemia do paciente, assim. Não tem como a gente ver um número e falar, poxa, muito individual, né? Não. Talvez por isso que o estudo não consegue. Você pode colocar 10 a 20 ml, assim, depende do... Você pode colocar no monitor, você escolhe quantos ml você está colocando. Então tem a opção, em geral é entre 10 e 20 para cada medida. Então, só que você faz geralmente 3 a 5 medidas para tirar uma média quando você vai medir o paciente. Então você faz uns 50 ml de volume, assim, mais ou menos. Sobre aquele creep que você mostrou, quando você usa Swan-Ganz, então cada medida vai 50 ml. Se você fizer 10 medidas como na época da Luciana... Cada momento no dia que você decidir medir o seu paciente, você vai fazer umas 3 a 5 medidas. Então vai uns 30 a 50 ml. 50 ml. Se na época da Luciana, então fazia 10 medidas, dava 500 ml. Isso, é mais ou menos isso. Então, quanto mais modernidade tem no negócio, mais volume dá. E era engraçado que, assim, como as UTIs eram todas de cardio, né? Todo cardiopata. Então, o assistente que ia passar de manhã, a gente ficava estressadíssimo, os residentes, porque
a gente tinha que passar o paciente com balanço 0 ou até menos 500. Então, era uma correria para dar furosemida de madrugada. Mas se não entregasse esse balanço, cabeças rolavam no dia seguinte. Eu sou do começo do Swangans, né? A UTI do choque do HC foi a primeira a ter Swangans. Nós éramos assim, le dernier cri, como diriam os franceses. E eu jamais vou me esquecer que num congresso o povo do Einstein foi apresentado, porque todos os doentes possam Swangans. E um macaco velho do HC falou, lindo o seu trabalho, você só não falou uma coisa. Enfim, media a volemia dos doentes. Quantos doentes morreram? Morreram todos, mas morreram euvolêmicos. Eu acho que faz toda a diferença morrer euvolêmico. Pessoal eu vi que o Paulo está aí, ele quer falar alguma coisa, Paulo? Coitado, Tá ele está fazendo as malas agora. Então, tá bom. Muito obrigada. Excelente apresentação. Obrigadão. Obrigado, gente. Muito obrigado.